nós vamos falar agora sobre o cronograma de execução de projetos culturais. Como eu já venho falando, e vocês já devem estar acostumados, o que envolve um cronograma de execução? Primeiro ponto, os objetivos, certo? O que eu pretendo realizar no meu projeto. Segundo ponto, as metas ou etapas, que é qual a sequência de atividades eu vou realizar, com qual sequência de atividades eu vou realizar meu projeto. E o terceiro ponto é como isso vai ser distribuído ao longo do tempo, né? O cronograma ele diz respeito a isso, a distribuição das ações no tempo, certo? Vocês vão ver editais que prevêem uma execução de projeto ao longo de 12 meses, mas tem outros editais que prevê execução do projeto em 6 meses, em 4 meses, em 3 meses. Então é preciso estar atento para o seu projeto conseguir ser executado no tempo necessário, tá bom? Tendo respondido essas perguntas sobre o objetivo, as metas e o plano de distribuição, a gente começa a ter um desenho da execução do projeto e do cronograma, tá certo? Nos editais da PNAB, a planilha relacionada ao cronograma de execução, ela vai trazer aqui cinco colunas. Uma é a atividade, a segunda é a etapa, então você vai dizer o que você vai fazer, você vai dizer qual é essa etapa, você vai descrever o que você vai fazer e vai delimitar o início e o final dessa atividade que você está propondo, tá certo? O formato do cronograma, ele pode mudar de acordo com o edital que você está submetendo ao seu projeto. No caso dos editais da PNAB, é uma data de início e uma data de final, com dia, mês e ano. Outros editais, talvez ele apareça para você um quadrinho, certo? Como vocês podem ver aqui ao lado, onde vai estar escrito etapa, você vai descrever qual é a etapa e os meses de execução numerados de 1 até a quantidade de meses que for a execução do seu projeto e você vai lá marcando um X sobre qual é o mês onde essa ação vai ser desenvolvida. E trago também para vocês aqui outros exemplos dessas execuções mês a mês. O cronograma de execução ele também pode ser separado em pré-produção, produção e pós-produção, tal qual pode acontecer com o orçamento, certo? É importante lembrar que precisa haver uma relação entre o cronograma, o projeto e o orçamento, e também temos que levar em consideração que imprevistos acontecem e que pode ser necessário fazer uma mudança de planos, uma adaptação, certo? Então, um conselho que eu dou: nunca centralize a execução do seu projeto nos últimos meses previstos em edital. Porque vai que acontece alguma coisa e você precisa prolongar um pouco a sua atividade. Você vai ficar com um tempo muito curto para que ela seja executada e corre o risco, inclusive, de você não conseguir finalizar o seu projeto, tendo que devolver o recurso que você teria direito a movimentar para finalizar o seu projeto. Tá certo? Sobre o cronograma, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Agora, nós vamos falar sobre a documentação complementar. Tá certo? Então, o projeto cultural, o orçamento e o cronograma, eles fazem parte do projeto como um todo. A gente vai falar agora sobre a emissão das certidões, que isso diz respeito à etapa de análise documental do seu projeto. Todos os projetos que eles são tanto de esfera federal quanto municipal, quanto estadual, e os projetos da iniciativa privada, que estão atrelados à Lei Rouanet, por exemplo, eles sempre vão pedir as suas certidões negativas de débito. O que são essas certidões? São declarações da esfera municipal, estadual, federal e trabalhista que dizem se você, como agente cultural, pelo seu CPF, ou como empresa, pelo seu CNPJ, se vocês estão em regularidade no que diz respeito ao pagamento de impostos e tributos. Via de regra, as certidões que se pede para uma pessoa física, no caso o CPF, são a certidão negativa de débitos da Receita Federal, a trabalhista,
No caso de Alagoas, a certidão negativa de débitos da Cefaz, que é estadual, e a certidão municipal. Nos editais da PENAB, para a pessoa jurídica, pode ser associação, pode ser instituto, pode ser iniciativa privada ou MEI, por exemplo, são pedidos alguns documentos a mais. Vai ser pedido a certidão da Receita Federal, vai ser pedida a certidão trabalhista, a estadual da Cefaz Alagoas, no caso de Alagoas, a municipal, vai ser pedida também a certidão do FGTS, da Caixa Econômica, e no caso de empresas com fins lucrativos, vai ser pedida a certidão negativa de falência ou recuperação judicial. Essa certidão em específico, ela é expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual, que é justamente para o agente patrocinador, digamos assim, do seu projeto, ele saber que a pessoa jurídica não tem nenhuma pendência nem está pedindo falência, certo? Essas certidões vocês podem emitir muito facilmente também através do Google. Também vou deixar disponível para vocês os slides de como puxar essas certidões. Via de regra, eu aconselho sempre utilizar o Google como o caminho mais fácil. Então você coloca lá CND Receita Federal, CND Estadual, CND Municipal. É importante a gente se atentar que às vezes a prefeitura ela não tem um site da Secretaria de Finanças. Então, às vezes, talvez seja necessário acessar diretamente a Secretaria Municipal de Finanças para conseguir essa certidão negativa de débitos. Tá certo? Puxei a minha certidão, ela deu positiva. O que é que eu faço? Quando a sua certidão, que deveria ser negativa, aparece positiva, significa que você tem alguma pendência, alguma dívida na esfera do qual você está tentando puxar a sua certidão. O que eu aconselho, e acho que todo mundo deveria fazer isso, assim que aparecer uma certidão positiva, você tem que procurar a instituição correspondente a essa certidão para saber o que foi que aconteceu, qual é a pendência que você tem. Então, se apareceu ali uma certidão positiva da Receita Federal ou você não conseguiu puxar sua certidão, entre em contato com a Receita Federal, porque às vezes foi um imposto que você esqueceu de pagar, ou, por exemplo, tem uma irregularidade no seu CPF que você não sabia e que está impossibilitando a emissão desse documento. Mesma coisa se for na esfera municipal ou na esfera estadual. Na esfera municipal, normalmente o problema na emissão de certidão é a falta de pagamento de alguma taxa da prefeitura. Na esfera estadual, inclusive, o atraso do pagamento do IPVA pode fazer com que a sua certidão ela seja positiva, tá certo? De toda maneira, se for algo muito complexo para ser resolvido, é sempre aconselhável você estar acompanhado de um contador da sua confiança para tramitar na regularização dessa sua situação de débito, certo? A partir do momento que você negocia a dívida que você tem, seja na Receita Federal, na Prefeitura, porque principalmente essas duas certidões, a gente acaba se distraindo e às vezes esquece de pagar um imposto, assim que você começa a pagar a sua dívida, já vai ser emitida uma certidão positiva com efeito negativo. Isso significa, quando o parecerista analisar o seu projeto, certo? Que você tem uma pendência, mas que começou a regularizar essa situação. Nos editais são aceitos dois tipos de certidão. A certidão negativa de débitos, que vai atestar que você não possui nenhuma pendência referente a impostos ou tributos, ou a certidão positiva com efeito negativo, que atesta que você possui débitos, mas que já está em processo de regularização.